salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus queridos amigos e irmãos que fazem essa disciplina sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos agora para a sexta aula e agora nós vamos tratar sobre as duas últimas cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Nós tratamos na primeira aula, na quarta aula nós tratamos das duas primeiras cartas, na quinta aula das três últimas cartas, as duas últimas, das anteriores, duas anteriores, e agora nós faremos a respeito das últimas duas cartas. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, volto a insistir, voltando ao primeiro capítulo, um atributo daquele que está mencionado lá. E as 7 estrelas, né? Ou seja, tem os 7 mensageiros das igrejas da Ásia. Conheço tua conduta. Tens famas de estar vivo, mas estás morto. Então, por essa abertura da carta, nós percebemos que a situação da igreja de Sardes é a pior de todas. Porque em todas as outras cartas, o Senhor apresenta um elenco, uma sequência de boas obras, e depois vem reprovação. Mas agora não apresenta nenhuma boa obra, já vem com reprovação. Você conheço a tua conduta, tens famas de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilantes e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Então, é uma carta de grandes reprovação, de reprovação, plenamente reprovação, que significa dizer que se trata de uma comunidade que está vivenciando um momento de grave crise interna. Nós tivemos aqui o exemplo de Tiatira e de Pérgamo e de Éfeso, que tinham problemas, alguns problemas. De Éfeso porque esfriou o primeiro amor, mas Pérgamo e Tiatira tinham algumas figuras dentro da comunidade que a liderança não foi forte o suficiente para resolver o problema. Mas em Sardes, aqui aparenta ser que a própria liderança, o próprio ancião, o próprio presbítero é inoperante, porque a comunidade, de um modo geral, ela está vivendo um momento de grave declínio na fé. Por isso que ele diz: não achei perfeitas as tuas obras. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes. Observa-o e converte-te. Então é um apelo muito forte à conversão. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venham te surpreender. Aqui as palavras retomam algumas expressões do próprio Jesus nos evangelhos, sobretudo quando ele dirigia-se à sua vinda escatológica, a sua segunda vinda. Ele dizia: virei como um ladrão. Conta até algumas parábolas, né? O reino dos céus é como virar numa hora inesperada, como um ladrão, e que às vezes pode surpreender, né? Se você soubesse a que hora do dia, da noite, o ladrão viria a te surpreender, você estaria ali pronto para defender sua casa. Aqui, o forte apelo de conversão, ele é direcionado no sentido de apresentar o sentido da escatologia, a realidade da escatologia, porque a perda dessa dimensão escatológica da vinda de Cristo pode provocar, de fato, um esfriamento na fé. Nós sabemos que a fé dos primeiros cristãos, ela era muito mais pulsante, ela era muito mais viva e incandescente do que a fé de muitos cristãos do nosso tempo. Isso se dá exatamente porque pressupõe-se que, com o tardar da vinda de Cristo, as pessoas passam a não acreditar firmemente, veementemente, na
na vinda de Cristo. Isso leva a um laxismo moral. E por isso que aqui nós vamos perceber que o apelo é feito à conversão, tendo como referência, tendo como mensagem, como base doutrinária a vinda escatológica de Cristo. Aí, eu dei um exemplo na aula passada a respeito da missa. Volto aqui a dar um outro exemplo. Quando na missa nós dizemos, o padre diz logo após a apresentação das oferendas: eis o mistério da fé. A Assembleia diz: anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Maranatá, vinde. A igreja, a cada missa, a cada Eucaristia, ela faz ecoar o seu clamor de súplica para que o Senhor venha de maneira imediata, de forma que para nós a vinda do Senhor não deve ser associada a uma realidade, a um evento trágico, conforme muitas das vezes se pode verificar quando se fala sobre a realidade última da vida. Infelizmente, o homem contemporâneo, o homem e a mulher contemporânea nunca teve tanto medo da realidade última como nós, hoje em dia, através das diversas intervenções feitas nas famosas clínicas de harmonização facial, implante capilar, coloração de cabelo. O que é que isso representa? O que é que isso indica para o homem contemporâneo? Indica uma fuga da nossa realidade de finitude. Nós todos estamos nós estamos num processo de deterioração. A cada dia, a cada ano, o meu corpo vai ganhando características, vai me mostrando que o tempo está passando e de que eu, de fato, já não sou mais o mesmo fisicamente do que fui há anos atrás. E isso, para mim, é um testamento biológico que me indica, que me faz crer que eu devo levar a minha vida com responsabilidade, buscando a conversão, tendo certeza de que comparecerei diante do Senhor. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, para que fique claro qual é a perspectiva da doutrina da carta dirigida à igreja de Sardes. A igreja que estava em processo de decadência, incluindo, inclusive, o próprio anjo da igreja de Sardes, a liderança da igreja de Sardes, de maneira que a repreensão ela é geral para toda a igreja. E o Senhor, por amor e misericórdia aos que fazem parte desta comunidade, faz com que, por meio de suas palavras, a comunidade sugere à comunidade a retornar e a recobrar a conversão, buscar a conversão e, sobretudo, a vigilância, porque a atitude ética e moral dos membros da igreja de Sardes mostra que a igreja não está mais vigiando, não vigia mais sobre sua conduta, não volta-se para si na luta e no combate de suas próprias fraquezas. Então, o apelo é um apelo forte, talvez é a carta mais dura das 7 cartas que estão contidas aqui, é a carta mais severa, que não apresenta nenhuma característica positiva, ou seja, a igreja está em total estado de desolação e de destruição interna, corroída internamente, moralmente, e tudo isso pelo fato de que trata-se de uma igreja que perdeu como ponto de chegada à realidade escatológica. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Um nome que está prestes a ser apagado. Se a comunidade não voltar, esse nome será apagado. Mas se caso quem vencer sobre si, for vencedor da sua miséria, este vencedor não riscará o seu nome do livro da vida. Esse nome novo que foi mencionado na penúltima aula. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim nós concluímos essa antepenúltima carta. Volto só para poder sintetizar, resumir. Trata-se de uma carta dura, não apresenta nenhum elemento de positividade, nenhum mérito na comunidade, o que mostra a gravidade da situação da comunidade. Mas, no final, apresenta a carta um apelo de conversão, um apelo de mudança de vida. Agora nós vamos tratar da penúltima carta, que é a da Filadélfia. Eu diria que é a mais bonita de todas as cartas.
é essa da Filadélfia. Nós vimos o exemplo da igreja de Esmirna, que é uma carta muito bonita também, mas essa da Filadélfia, eu diria que das 7 cartas são as mais encantadoras e talvez as que mais nós conhecemos, porque canções já foram feitas baseadas nesta carta dirigida à igreja da Filadélfia. À igreja da Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Aí começa agora com uma expressão, um poema lírico. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha a porta, e fecha, mas ninguém mais abre. Ele começa com a alusão da chave, aquele que tem a chave na mão, que abre, mas ninguém fecha, que fecha, que ninguém abre, porque logo a seguir vocês vão perceber que haverá uma porta. E é ele que tem a chave para abrir a porta. Quando ele diz assim no versículo 8, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, veja que mencionou a chave um pouco antes, ele abriu a porta da fé, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, só ele tem a chave, só ele pode abrir e fechar, pois tens pouca força, mas guardastes a minha palavra, e não renegastes o meu nome. Essa carta é fascinante porque mostra a fragilidade da comunidade e, não obstante essa fragilidade, a comunidade guardou a fé, guardou a palavra de Cristo, apesar da fragilidade. Quando outras comunidades que abandonaram as obras primeiras, que perderam o amor primeiro, a comunidade de Filadélfia não, parecia ser uma comunidade que estava florescente, uma comunidade que estava aquecida, uma comunidade que tinha uma fé viva. Forçarei os da sinagoga de Satanás, ou seja, os judeus, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Ou seja, o Senhor está prometendo que criará uma situação em que os inimigos da igreja de Filadélfia se prostrará diante deles, como que reconhecendo o poder de Deus. Vamos aqui fazer alusão às palavras de Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, quando ela dizia no canto Magnífica, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, seria na prática isso aqui. A igreja era perseguida pelos judeus, mas aqueles que perseguem, por alguma razão que acontecerá, se submeterão a se curvar diante da igreja. E Jesus promete isso exatamente por causa da fidelidade dos membros da igreja de Filadélfia. Pela fidelidade da igreja de Filadélfia, por ter suportado a perseguição desencadeada pelos judeus, as várias acusações, os vários falsos testemunhos que foram dados diante dos tribunais contra a igreja da Filadélfia, e a igreja da Filadélfia permaneceu fiel e não perdeu o ânimo e manteve a palavra. E aí vem a promessa de Jesus: forçarei que os da sinagoga de Satanás, ou seja, os judeus, venham se prostrar diante de vocês, e eles reconhecerão que vocês conhecem o meu nome. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Olha, eu disse para vocês que quase todas as profecias do Apocalipse se cumpriram ainda naquela época. Então veja que nós estamos aqui no capítulo 3, até o momento nós só temos aqui profecias direcionadas, por exemplo, ao vencedor, a questão última da realidade escatológica, mas nós temos aqui uma profecia que é dada para um pouco após aquele momento. Provavelmente aqui esteja se referindo à perseguição desencadeada pelo imperador Diocleciano. Diocleciano foi um imperador romano que desencadeou uma perseguição sistemática, e é provável que aqui seja uma referência a esta grave perseguição. Então ele diz aqui, visto que guardastes minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Venham logo. Aí vem as palavras
consoladora. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém te tome a coroa. Esta é a promessa. Diante da perseguição que será desencadeada, muitos morrerão, como de fato a história irá reafirmar, que muitos cristãos foram martirizados nas perseguições que foram desencadeadas a partir da virada do primeiro século para o segundo século. Muitas perseguições desencadearam e que levaram muitos cristãos à prisão, aos cárceres, e muitos perderam a vida, muitos bens confiscados. E aí o Senhor orienta, adverte para que eles sejam perseverantes na hora da provação que irá se abater sobre toda a terra. Venham logo, ou seja, é um consolo. Para a igreja primitiva, a vinda de Cristo não é uma catástrofe, conforme muitas das vezes, quando nós falamos da vinda de Cristo, muitos cristãos de hoje associam a vinda de Cristo a uma catástrofe. Para a igreja não deverá ser, em hipótese alguma, a vinda de Cristo não poderá ser, em hipótese alguma, algo catastrófico, terrificante, um acontecimento de terror, mas é o encontro do esposo com a sua esposa, que é a igreja. Por isso que ao dizer venham logo, essa expressão, ela comporta em si palavras de consolação, de afago à igreja que está desconfortavelmente sendo perseguida. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Aqui, mais uma vez, volto a insistir no que eu disse anteriormente. Lembram daquela pedrinha branca que tinha um nome novo escrito nela? Eu dizia que essa pedrinha branca, ela faz parte do edifício espiritual, que é a Jerusalém do Alto. Nós somos a igreja. Paulo, na carta aos Efésios, o autor da carta aos Efésios diz, né, a igreja é um edifício, nós somos pedras vivas do edifício espiritual. Pois bem, se no novo templo de Deus, que é o templo da Nova Jerusalém, é feito de pedras humanas, nós somos as pedras vivas, o vencedor, aqueles que abraçarem o martírio, aqueles que guardarem a fé diante das perseguições, eles não serão simplesmente uma pedrinha branca, eles serão colunas do templo, ou seja, serão pessoas que terão notoriedade dentro do edifício espiritual. Por isso que, por exemplo, nós temos na nossa fé católica, os mártires, eles são canonizados imediatamente, não precisa de um processo de canonização, digamos assim, tão demorado quando uma pessoa que morreu morreu de morte natural, ou de velhice, ou de doença, ou coisa e tal. Então, os mártires na antiguidade eram aqueles que davam a maior demonstração de amor por causa de Cristo. Por isso que todos os grandes santos da era moderna da igreja, da era primitiva da igreja, dos primeiros séculos, todos eles coroaram sua vida, coroaram sua caminhada dando a vida por causa de Cristo. Então, o vencedor dessas perseguições serão constituídas colunas do templo de Deus, não simplesmente pedras vivas. Os demais santos que não são mártires são pedras que compõem o edifício espiritual. Claro, vocês devem compreender aqui como metáfora, né? Não estou dizendo que lá no céu nós seremos uma pedra, nós seremos reduzidos a pedra. Isso aqui é a analogia. Mas só para poder identificar que dentro de um templo existem pedras que embelezam o templo, mas existem elementos dentro do próprio templo que são muito mais belos. As colunas que sustentam, as colunas que embelezam, que decoram o templo, na verdade, elas são muito mais vistosas. Então, os mártires serão constituídos colunas, serão vistosos. Ao vencedor farei deles uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, ou seja, não é numa pedrinha, volto a insistir, não é numa pedrinha branca, mas agora uma coluna. Serão figuras notáveis dentro da corte celeste. E o nome do Criador, escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus, e o meu nome, o nome de Cristo, né, no caso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Então aqui nós temos uma belíssima, se a carta a Sardes era uma carta totalmente de repreensão, a carta da Filadélfia é uma carta de incentivo à perseverança nas obras que eles estão praticando. Agora nós vamos para a última carta, a sétima carta, à igreja de Laodiceia.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Outra expressão bastante conhecida. Isso significa dizer que tanto o líder da igreja de Laodiceia quanto a comunidade que ele apacenta, não, ou seja, nem é fervorosa, nem é relapsa, nem é semelhante à igreja da Filadélfia, mas também não é fria como a igreja de Laodiceia. Não é indiferente como a igreja de Sardes, perdão. Ou seja, não é nem quente nem frio, portanto, devo vomitar-te. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizeis, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja que aqui, como acontece com Sardes, nós vemos aqui uma igreja que perdeu o engajamento, perdeu a fé, perdeu o fervor inicial. Não, já há muito tempo já não sabe mais o que é experimentar o ardor por causa do evangelho. E uma situação dessa, de frieza, de indiferença, era muito perigosa no sentido de, num contexto histórico de perseguição. Porque quando abates a perseguição, quem não está enraizado no amor a Cristo não resistirá, não subsistirá diante dos ataques e diante das perseguições de morte. Então, aqui claramente, a repreensão visa, volto a insistir no que eu disse no início das cartas endereçadas às igrejas da Ásia, eu volto aqui a insistir no fato de que a repreensão não visa simplesmente humilhar. A repreensão tem como função, como finalidade, induzir, mostrar onde está o erro e induzir a comunidade a recuperar o fervor inicial para que assim ela possa manter-se como coluna de testemunho fiel entre as nações, entre aqueles que ainda não são cristãos, e por meio da perseverança, da persistência, eles consigam também obter o prêmio final, que é a coroa imperecível, que é a coroa da glória. Aí ele menciona aqui o fato de que se autodeclara rico, nós não sabemos com exatidão a que se refere essa riqueza, pode ser tanto bens materiais, mas também pode ser a própria vaidade, a riqueza de atributos e a vaidade da própria comunidade, dos membros, mas também da liderança da comunidade de Laodiceia. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui ele promete, convida a comprar vestes purificadas do fogo, que são as tribulações, que seria a glória do vencedor, daquele que atravessou o martírio. Revestir as vestes brancas. Lá na frente, nós vamos ver o Apocalipse fará a menção, não me lembro qual é o capítulo, de uma multidão, milhares de milhares, que trajavam vestes brancas. E aí é dito, estes que trajam as vestes brancas são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que foram redimidos. E o Senhor aqui convida eles a comprarem uma veste branca, uma veste nova, uma veste purificada através do fogo, ou seja, das dores, da perseguição, das falsas acusações, das falsas denúncias e assim por diante. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Aquilo que eu dizia anteriormente. A repreensão não visa humilhar, não visa diminuir, mas visa o amor de Cristo, o amor do Senhor, que através da repreensão convida a igreja, os membros da igreja, a não perderem aquilo que está prometido, que é a coroa da glória. Recobra, pois, o fervor e converte-te, ou seja, aquece-te, converta-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha, interessante que na carta endereçada à igreja da Filadélfia, ele diz, eu tenho a chave da porta que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Veja que aqui na promessa, nas palavras,
Se ele tem a chave da porta, significa dizer que ele pode abrir, ele está batendo na porta, mas ele pede respeitosamente, embora ele pudesse abrir por si só. Ele pede porque a conversão não é algo imposto. Embora aqui seja algo que seja dito com termos de repreensão, no entanto, essa repreensão ela também se trata de um convite. Jesus, de fato, poderia abrir as portas, porque ele tem a chave. Porém, aqui ele solicita que, embora ele tenha a chave que abre que ninguém fecha, que fecha que ninguém abre, mas aqui só haverá a conversão verdadeira se for aberto de dentro, a partir de dentro, a partir do próprio indivíduo. Entrarei, se caso abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vejam só, tem alguns elementos aqui que vale a pena a gente abordar, a gente explicar. Primeira coisa, se alguém eu entrei para ceiar. A ceia no ambiente judaico é o que havia de mais íntimo. Por isso que Jesus foi censurado, porque foi comer na casa de pecadores. Porque quando ele vai na casa de um publicano, na casa de Zaqueu, na casa de Mateus, na casa de pessoas que eram notoriamente pecadores, ele entrava na intimidade dessa pessoa, desse pecador. De maneira que, ao entrar nesse contato de intimidade com essa pessoa, ele também traz para si aquilo que havia de mais íntimo nela, que era o pecado da pessoa. Então, nesse contato, nesse vínculo de comunhão, de contato que se estabelece por meio de uma refeição, entra-se em comunhão não só na divisão dos alimentos, mas na divisão da vida. Por isso que se chamavam-se de comunhão de mesas. Havia tanta polêmica na igreja primitiva, porque muitos judeus, era muito agressivo para os judeus convertidos ao cristianismo ter que dividir a ceia eucarística com cristãos que vinham do paganismo, porque os judeus não estavam acostumados a sentar à mesa com pessoas que não eram judeus ou pessoas que tinham uma vida pecaminosa visível, né? Por causa dessa comunhão de mesa, provocava também a comunhão de vida. Jesus diz, se você abrir, eu entrarei. E eu entrarei para cear, para entrar em comunhão, em intimidade, para fazer parte do ambiente mais íntimo seu, para poder estabelecer uma conexão íntima que jamais possa ser desfeita. Depois ele diz o seguinte, entrarei na sua cearei, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. A terceira vez que o Apocalipse menciona características régias envolvendo a nós. Pela terceira vez, que aqui o texto vai mencionar a característica real de cada cristão. Nós, eu volto a insistir, em virtude do nosso batismo, nós somos ungidos com e recebemos 3 mundos. O munus real, o munus sacerdotal e o munus profético. Nós somos constituídos uma raça real, sacerdotal e proféticos. Pela nossa realeza, nós vamos governar com Cristo na eternidade. Pelo sacerdócio, nós compartilhamos do seu sacerdócio. Não somente eu, mas vocês que são leigos, vocês receberam o sacerdócio comum em virtude do batismo de vocês. E pelo profetismo, pelos mundos proféticos, nós temos que testemunhar Cristo no mundo. Tanto nós, padres, através do nosso ministério sacerdotal, como vocês, leigos, na vida em que vocês vivem, nos ambientes em que vocês vivem, que vocês estão, nos trabalhos, na família, nos divertimentos, vocês são chamados a serem profetas. Então, ao vencedor, eu permitirei que sente no meu trono comigo, ou seja, o trono de Cristo será um trono compartilhado. O reino de Cristo não é semelhante aos reinos deste mundo, onde os poderosos tiranizam os que estão embaixo. O reino de Cristo é um reino compartilhado, o poder de Cristo é compartilhado. Agora que lá nós estaremos livres de nossas fraquezas, o reino de Cristo sendo dividido conosco, o seu poder, o seu reinado ser dividido conosco, não tem perigo de ser corrompido, porque nós lá estaremos imunes de nossa miséria e do pecado. Aqui na terra nós somos corruptíveis, nós somos corruptos, porque estamos lidando com a nossa miséria e com a nossa fraqueza. Por isso que aqui na terra nós já treinamos o reinado de Cristo
quando nós governamos a nossa vida. Então, pela maneira como eu governo a minha vida, é o resultado da maneira como eu governo a minha vida, eu gerencio a minha vida como regente, eu sou o rei da minha vida, digamos indiretamente, já sou chamado a treinar como estágio do reino de Cristo, e agora eu sou fraco, nós somos fracos. De vez em quando nós conturbamos o reinado de Deus na nossa vida, pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado, pela nossa miséria, mas quando nós vencermos, quando nós formos admitidos na glória junto com Cristo, nós já não traremos, já não comportaremos a nossa miséria e o nosso pecado. Portanto, o reino de Cristo compartilhado conosco não será submetido mais à miséria e à fraqueza. Portanto, será um reino justo. Por isso que não há mais receio, não há mais risco de Jesus compartilhar o seu reino com a humanidade conosco. Ao vencedor concedei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. Pois bem, nós concluímos agora com essa última carta, essas mensagens que foram conduzidas, que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Na próxima aula, nas duas próximas aulas, que são muito parecidas, né? São aulas muito próximas, nas próximas 4 aulas, né? Será bem interessante o assunto. Nós vamos tratar a respeito da liturgia do céu. Nos 2 capítulos precedentes, nós tratamos da realidade da igreja na terra, a igreja militante. No capítulo 4 e 5, nós vamos tratar da igreja gloriosa. Nós vamos penetrar na descrição que o Apocalipse fará da igreja gloriosa. Aqui na terra, a miséria, a luta, o sofrimento e as batalhas. Na glória, a felicidade, a bem-aventurança, a glória de Cristo e assim por diante. Então, fiquem todos com Deus e nós nos reencontraremos, se Deus quiser, na próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.